Fala galera, seja muito bem-vindo no canal Se Financie. Nesse vídeo de hoje eu vou tentar te esclarecer da forma mais simples possível como é que funciona o sistema bancário no Brasil e também ao redor do mundo ali, vamos dizer. Nesses últimos dias, últimos meses aí, vocês viram que teve uma quebra de alguns bancos lá nos Estados Unidos. O Signature Bank e o Silicon Valley Bank, né? O SVB, como o pessoal tá falando aí nas mídias e nas manchetes. Beleza? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa uma curtida pra gente, ó, que é de graça e você ajuda muito a distribuir esse vídeo para mais pessoas possível. Beleza? Roda a vinheta aí e vamos nessa, vamos embora. Primeira coisa, o objetivo desse vídeo não é para deixar você preocupado, longe disso, mesmo porque fazer um vídeo para causar, vamos dizer, aquele transtorno, causar euforia no mercado, isso é considerado crime, tá? Para você, caso você não saiba. Então esse vídeo aqui tem total intenção educacional, para você entender como é que funciona um pouquinho mais o sistema bancário. Então vamos lá, vamos começar do início. Galera, para facilitar o nosso entendimento, eu vou pedir ajuda da edição aí. Edição, ajuda nós, hein? É claro! Primeira coisa, vamos imaginar que uma pessoa tem um patrimônio, né, de 100 mil reais. Então essa pessoa tem 100 mil reais e ela vai fazer o que com o dinheiro de 100 mil reais? Ela vai depositar no banco. Até aqui, tudo bem. E esse banco, galera, por lei, tá? O que acontece? Ele precisa, quando ele recebe esses 100 mil reais, ele precisa reter, né? Pegar parte desse valor e aí nós já vamos determinar um percentual, tá? Lembrando que eu estou aqui colocando exemplo, tá bom? Não necessariamente é esse valor exato na prática atualmente. Então vamos considerar que desses 100 mil reais, o banco tenha que separar 20% desse valor, ou seja, 20 mil reais fica retido no banco. E esses 80 mil, Leandro, o que acontece? Esses 80 mil reais que sobra, entre aspas, o banco ele pode emprestar, né? Seja para uma pessoa comprar um carro, seja para uma pessoa financiar uma casa, seja para uma empresa pegar o capital de giro, por exemplo, né? E fazer os pagamentos para fornecedor, enfim, pagar o que ele bem entender e bem quiser. A título de curiosidade, esses 20 mil reais que fica retido ali, vamos dizer, no banco, né? Ele tem um nome que o pessoal costuma chamar no mercado de depósito compulsório, tá bom? E esse depósito compulsório, ele fica, vamos dizer ali, que ele é obrigado, tá? Entre aspas ali. Lembrando, gente, vamos esquecer um pouquinho o conceito de lado, tá? Uma maneira que ele utiliza para poder ter esses 20 mil reais sempre líquidos, ele pode comprar títulos públicos, tá bom? Então, títulos públicos do governo, ele compra esses 20 mil reais, mostra para o governo, para o Banco Central, falou, olha, eu tenho 20 mil aqui que eu posso vender amanhã, eu tenho a liquidez desse dinheiro. Beleza, hein? Enquanto isso ele vai emprestar aqueles 80 que sobrou. Então anota esse título público, daqui a pouquinho a gente vai voltar nele para fechar essa explicação. Voltando naqueles exemplos que eu citei agora há pouco, vamos pegar aquele exemplo da pessoa que pegou esses 80 mil reais como capital de giro para o negócio dela ali. Legal, a pessoa pegou esse dinheiro. O que a pessoa vai fazer com esse dinheiro, galera? A pessoa vai pegar esses 80 mil e vai depositar onde? Exatamente, num banco. E aí vai depositar no banco. E o que acontece com esse banco? Ele tem que reter 20% desse valor. Agora, de 80 mil reais, que significa 16 mil. Ou seja, 16 mil reais vão ficar ali como depósito compulsório, né, que a gente explicou, e vai comprar, o banco mesmo vai comprar títulos públicos. O que vai acontecer? Nesse exemplo, o banco vai ter 64 mil reais para poder fazer o quê? Justamente emprestar esse dinheiro, porque 20% ele já reteu a depósito compulsório e 64 mil ele pode emprestá-lo, tá? E aí emprestar que eu digo, por quê? O emprestar dinheiro é o business do banco, é o core, né? O core business, é o coração do negócio, onde ele cobra juros, né? A gente paga juros, financiamento de casa e tudo, então assim, não tem nada errado nisso, tá bom? Só para você entender e ficar claro isso daí na sua cabeça. Até aqui, beleza. Agora, outro exemplo, mais duas pessoas têm um patrimônio ali de 100 mil reais cada uma, então nós temos um total de 200 mil reais. Onde que essas pessoas colocam o dinheiro? Exatamente nesse lugar, no banco, né? Vai depositar lá no banco. O banco vai receber esses 200 mil reais, vai separar o depósito compulsório, que é a garantia ali do banco,
né, com títulos públicos. Então o banco vai separar ali 40 mil reais e vai poder emprestar esses 160 mil. Então temos um cenário do seguinte ponto. Então nós temos um total aí, ó, de 380 mil reais, vamos considerar um patrimônio total, né, e de depósito compulsório do próprio banco em caixa, a gente pode considerar que ele tem ali 76 mil reais. Beleza? Vamos lá. Gente, agora pensa no seguinte, imagina que essas 4 pessoas que nós estamos utilizando de exemplo, né, para nossos cálculos aqui nesse vídeo, que elas solicitem, né, o resgate ou o saque desse valor. A pessoa quer pegar esse dinheiro de volta, afinal o dinheiro é dela, está lá no banco, ela tem todo o direito. Só que elas resolvem pedir e sacar o dinheiro no mesmo dia e no mesmo momento. O que vai acontecer? Se fosse para sacar todo o valor, a gente teria ali 380 mil reais, só que o banco só tem aqueles 76 mil, né? Porque os demais ele está emprestando para os clientes, mesmo porque ele tem interesse em emprestar o dinheiro para ele poder cobrar juros e gerar lucro. Lembra daquele título público que eu falei para vocês? Que o banco aplica, né? Vamos dizer ali, ele aplicaria nesses 76 mil reais em títulos públicos? Pois é, agora eu vou colocar na minha tela aqui para vocês e a gente vai entrar nesse detalhe para você entender. Galera, vamos lá. Tô com a minha tela aberta aqui. Eu tô entrando agora no site do próprio Tesouro Direto para poder esclarecer uma questão para vocês desses títulos públicos que eu falei lá atrás no início do vídeo, tá bom? Tô com a minha tela aberta, vamos acompanhar aqui agora. Ó, esse daqui é o site do Tesouro Direto, tá? Que vocês estão vendo aqui que eu tô descendo, né? E só lembrando, gente, esses valores, isso daqui muda diariamente, tá? Então não considere, não se apegue nesses valores aqui, né? A questão aqui é mais macro, para vocês terem uma visão mais macroeconômica do negócio. Vamos pegar um exemplo, que esse título pré-fixado aqui, ó, o Tesouro Pré-fixado 2029, né? O banco separou aqueles 20% que eu falei lá atrás, ele comprou o título pré-fixado do governo, né? Mesmo porque é um título super conservador. Aqui a gente vai aqui, ó, clicar no Tesouro Pré-fixado 2029 e aqui tem histórico de preços e taxas. Esse gráfico aqui é muito importante. Vou ter a opção aqui de investir, título pré-fixado 2026, nós queremos o 29, que é esse de baixo. Vou pegar todos os anos e aqui a gente consegue ter uma noção bem boa do que eu quero mostrar para vocês. Nesse canto direito aqui, ó, superior, a gente tem taxa e preço. Sempre, tá? Sempre nesse título pré-fixado, essas duas opções aqui, eles vão ser ao contrário. O que é isso, Leandro? Traduz. Se a taxa tá alta, o preço tá baixo. E se o preço tiver alta, a taxa tá baixa, tá? Vai facilitar aqui, vai dar uma clareada. Vamos pegar, por exemplo, o início do título aqui, ó, 21/2 de 2022. Esse título estava pagando 11,48%. E o preço? Vamos clicar aqui no preço e a gente vai conseguir encontrar o preço. No mesmo dia 21/2, o preço desse título custava, né, na época, era R$ 476,07. Por que eu quero começar com isso aqui para vocês? Primeira coisa importante, esse título ele já tem um preço pré-determinado no vencimento. Esse título pré-fixado, ele sempre vai custar, pelo menos até a lei, né, atual que estou gravando no vídeo, ele sempre vai finalizar custando R$1.000, tá? Então se você está comprando esse título a 476, saiba que lá no vencimento ele vai valer R$1.000. Simples assim, não tem muito segredo. Beleza, vamos voltar para a taxa? Vamos voltar para a taxa. Aqui, ó, tá vendo que teve uma queda bem brusca, né, ó? 4/4 de 2022. A taxa caiu, né? A taxa estava em 11,44, ela subiu, chegou a bater em 12,57 e de repente ela pegou e foi lá para baixo. 11,10 no dia 4/4. O que aconteceu com o preço, galera? 4/4. Vocês conseguem verificar isso claro no gráfico? O preço subiu, tá? 4/4 ele foi para R$ 493,03. Tá vendo aqui, ó, que tá muito barato o título? Ele caiu bem. Vamos pegar essa data aqui, ó. Ó, esse daqui tá mais barato ainda, ó. 19/7 de 2022. Ele custava R$ 440,80, tá? O preço do título, ó, fez isso. O que aconteceu com a taxa no mesmo período? Espera aí que eu esqueci já o dia.
19/7. 19/7. Olha o que aconteceu 19/7. Olha onde que está o gráfico. Na taxa do título. Tava pagando na época 13,59, tá? Por cento. Primeiro ponto para vocês entender essa correlação de uma coisa com a outra. Enquanto uma sobe, a outra desce. Enquanto uma desce, a outra sobe. Pessoal, vamos fazer um exemplo aqui desses 380 mil que a gente explicou até agora no vídeo. Supondo que as pessoas tivessem depositado o dinheiro lá no banco, meados ali de 1º de novembro de 2022. Então, 1º de novembro de 2022, o título custava R$ 508,11. R$ 508,11. Vamos considerar essas 4 pessoas depositaram o dinheiro no banco, né? Em meados aqui de outubro e novembro de 2022. Beleza. O título estava por aqui, ó, na faixa de 500, 502, 508, meados disso. Só que eles combinaram, né? Vamos considerar ali, né, uma exceção total. Eles combinaram e falaram, nós vamos retirar e sacar o dinheiro no dia 3/3 de 2022. O que aconteceu no dia 3/3 de 2022? O título estava custando R$ 475. Quando eles colocaram o dinheiro, o título custava em torno de 500, 508. No dia que eles sacaram, valia R$ 475. O que acontece nesse exato momento, gente? O banco ele tem as suas garantias em títulos públicos, que é justamente o que a gente está vendo aqui. E para o banco, né, arcar, ele assinar embaixo, ele cumprir ali com a devolução do dinheiro para os seus clientes, o banco ele precisa se desfazer dos títulos públicos. Ele precisa vendê-los, tá? E às vezes, se ele precisa vender tudo em um determinado período, por essa questão aqui dessa oscilação de preço e taxa, o banco pode sim vir a quebrar, porque ele pode vender e se ele vendesse nesse exato momento aqui que eu estou escolhendo o dia proposital, né, para poder trazer um exemplo para vocês para clarear o entendimento, o banco amargaria com prejuízos muito grandes, porque quando ele colocou lá ele pagou 500 e agora se você resolveu sacar naquele dia em específico, ele vai ter que vender a 475. Entendeu? Então ele vai amargar com um prejuízo contábil muito expressivo para poder entregar o dinheiro para os seus correntistas, tá bom? Então o sistema bancário ele funciona mais ou menos dessa forma. Por que aconteceu isso nos Estados Unidos? Como a taxa de juros subiu, né, a economia americana ela estava com taxa zero e aí de um tempo para cá, do ano passado para cá, ele veio aumentando a taxa de juros, né? Como se fosse a nossa Selic aqui no Brasil. O Fed, né, que é o Banco Central, vamos dizer, americano, que cuida dessas questões da economia lá dos Estados Unidos, veio aumentando essa taxa. Então, se a gente trouxer aqui, ó, para nosso exemplo, né, a taxa, considerando que os Estados Unidos tinham esse tipo de taxa, né, vamos considerar aí a grosso modo que isso daqui seria zero. Quando o Fed lá, né, nos Estados Unidos subiu a taxa, olha o que acontece aqui, ó, com o valor do título. Esse, assim, é o fechamento do vídeo. Você entender que quando sobe a taxa de juros, o valor do título público cai, tá? Claro que tem muitas variáveis nesse meio do caminho, tá bom? Se é um título mais longo, se é um título mais curto, tem algumas premissas ali que pode sofrer pequenas alterações nesse meio do caminho. Mas eu espero que você tenha entendido essa correlação, né, da taxa, preço e principalmente o sistema bancário. Lembre-se, não é para deixar vocês apavorados, a questão do vídeo não é essa de forma alguma, mas é mais para trazer esse conhecimento mais amplo, né, mais macroeconômico ali, né, vamos dizer. Tá bom? Lembrando que aqui eu procuro explicar as coisas mais fáceis possíveis, trazendo assim, até eu falo às vezes assim, esquecendo um pouco o conceito, né? Alguns economistas podem assistir esse vídeo talvez e se incomodar com algumas questões, né? Mas para você que às vezes é um leigo no assunto, é um iniciante, espero que você tenha entendido. E comenta aí se você entendeu, deu uma clareada para você, ou Leandro, não fez o menor sentido, que é importante a gente saber para a gente ter essa troca. Beleza? Muito obrigado e até mais. Valeu. Tchau.